Qual tradução da Bíblia está correta? Qual tradução é mais fiel ao original das Escrituras? Bom, para responder essa pergunta, precisamos entender o que é uma tradução. Porque tradução não é o simples ato de pegar uma palavra num idioma, descobrir qual é essa mesma palavra em outro idioma e transformar e traduzir. Não é tão simples assim, que muitas vezes uma expressão ela pode não ter o mesmo significado em outro idioma. Por exemplo, você e eu sabemos o que é leite com café. Se eu for na sua casa, na panificadora, e te pedir um leite com café, você sabe o que eu quero. Mas se você estiver num país de língua inglesa, você deve pedir um coffee light, um café leve, ou deve pedir um white coffee, um café branco. Pedindo um café branco ou um café leve, todo mundo sabe que você quer um café com leite. Mas no Brasil, se eu disser, me dá aí um café leve. Pessoa, como assim, café leve? Café sem pó? Café descafeinado? Café sem açúcar? Não faz muito sentido no Brasil. Então a tradução, ela tem que passar por um filtro. Que filtro é esse? Qual é a frase original? O que a pessoa do idioma nativo original entendeu? O que eu vou dizer no meu idioma que vai significar a mesma coisa? Então, no fim das contas, a tradução ela é uma interpretação daquilo que foi dito. Muitas vezes o idioma está tão longe, culturalmente falando, historicamente falando, que eu preciso fazer, na verdade, uma explicação e não somente uma tradução, porque muitas vezes nem existe essa tal tradução. Quer um exemplo? Isso aí que está na tela agora é um hieróglifo egípcio. Aí eu pergunto a você, o que é um hieróglifo? Você não sabe, nem eu. Mas e se eu disser para você que um hieróglifo é um smiley? Isso é um smiley. Um smiley é um gráfico, é um símbolo que representa uma ideia, do mesmo modo que o hieróglifo. O hieróglifo é um modo de escrita a qual imagens representam ideias. Veja só, o smiley não é um hieróglifo. O hieróglifo não é um smiley. Mas quando eu trouxe para você que o significado é muito parecido, fica mais fácil de você entender. Quando eu te pergunto o que é na Bíblia gasofilácio, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali a sua oferta. Marcos 12, 41. Propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, 2. Borrachice. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices. 1 Pedro 4, 3. Recalcitrar. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26, 14. Como é que essas palavras complicadas vêm parar na Bíblia? Bom, nós temos pelo menos dois tipos de métodos de tradução. Uma delas é a chamada correspondência formal. Ou seja, eu vou pegar cada palavra, traduzir ao pé da letra, no mesmo tempo verbal na medida do possível, com a mesma quantidade de letras na medida do possível, e eu faço a tradução. Quando eu faço isso, essa tradução ela é muito próxima do texto original. Outro método é a correspondência dinâmica, ou seja, eu pego a expressão original e penso o que é que eu vou dizer na língua que eu quero traduzir que tenha o mesmo significado, independente das palavras originais, que tenha o mesmo significado. Eu vou lá e faço a tradução. Por exemplo, quando eu digo na Bíblia, raça de víboras, o que será que isso quer dizer? Mas se eu traduzir para ninho de cobras venenosas, agora todo mundo entendeu. Dizendo ninho de cobras venenosas, eu não sou fiel ao original no sentido do texto, mas eu sou fiel ao original no sentido do entendimento do texto. Quando eu traduzo ao pé da letra, eu sou fiel à escrita em si. Quando eu traduzo o sentido, eu sou fiel ao sentido do texto. E os tradutores têm que fazer essa escolha na hora de traduzir. Olha só que essa dificuldade não é apenas na Bíblia, todo tipo de tradução passa por essa dificuldade. Olha só essa fala do professor Leandro Carnal falando sobre traduções de Shakespeare. Você fala das traduções, de fato Milor fez uma boa tradução para o teatro. A tradução do Milor é muito boa para quem vai representar. Se você quer ler uma tradução muito boa e não vai representar,
A Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, mãe da Bárbara Eliodora, recém-falecido, faz a melhor tradução para o português. E a tradução da Ana Amélia é muito boa. Você quer ler uma tradução literal, bilíngue? O professor da USP, John Milton, fez uma excelente tradução. O professor da Unicinos, Elvio Funk, fez uma tradução interlinear. Existem traduções em inglês para o inglês moderno, quando você troca o you por thou e o thou por you, já que no século XVI você é thou e vós é you. Então essa troca ocorreu depois. Tradução é datável, tradução tem, vou usar um termo técnico, ela tem entropia, ela perde o sentido original. Tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. Viu aí a grande dificuldade que é trabalhar com tradução? Porque quando eu faço uma tradução, eu preciso lembrar o seguinte: quem vai ler a minha tradução? No caso da Bíblia, pessoas com alto grau acadêmico, com doutorado, PhD, pessoas com graduação, pessoas que só têm um ensino médio, pessoas que só têm ensino fundamental, pessoas que foram mal alfabetizadas. Quando eu vejo alguém dizer, tal Bíblia é ruim, tal Bíblia está alterada demais, tal Bíblia está diferente demais, pode ter certeza que essa pessoa está usando a Bíblia dele como referência. Mas isso está errado, ele também tem uma tradução. E eu não posso julgar uma tradução pela outra, eu tenho que ir lá no original saber o que está escrito. Aí eu te pergunto, você fala hebraico fluente? Hebraico clássico? Você fala grego fluente? Grego koiné, grego do tempo de Jesus. Então você não está apto a julgar uma tradução ou outra. Você tem que, assim como eu, ler as traduções que nós temos disponíveis, olhar comentários, opiniões de especialistas que se formaram nisso, para então tentar entender o sentido do texto. Agora, por que existem tantas traduções? Bom, um dos motivos eu falei aqui. Como existem vários métodos de tradução, esses métodos são aplicados e as diferentes Bíblias são lançadas, apresentadas a nós. Outro é o interesse financeiro. Apesar dos originais serem de domínio público, as traduções, elas têm direitos autorais e as sociedades bíblicas exploram esses direitos para vender as Bíblias. Tem um interesse de lucro em cima disso, mas por outro lado a venda da Bíblia paga o salário dos tradutores. Então eu vejo que é uma boa forma da sociedade bíblica se sustentar, né, todas elas. Mas eu acho ruim quando no prefácio da Bíblia está escrito assim: a minha Bíblia é mais fiel ao original. Não, a minha Bíblia é mais fiel que a sua. A minha Bíblia é fiel ao sentido original. A minha Bíblia ela tem o melhor entendimento dos originais. Gente, todo mundo sabe que interpretação é tradução, que não existe interpretação infalível, porque infalível são os originais. E Jesus não falava em português, Moisés, Paulo, os profetas não falavam em português do século XXI. A tradução, ela é uma ótima coisa, porque dá a cada povo, na sua língua nativa, a palavra de Deus, mas inspirado mesmo é o original. Olha só o trecho desse filme, é do filme Lutero, de 2003, em que mostra um momento em que o Lutero está traduzindo a Bíblia para o alemão, para a língua nativa dele. Como vai o trabalho? Complicado. Palavras são como crianças, quanto mais você cuida, mais exigem de nós. Veja este versículo de São Lucas: é vontade do Pai que nada se perca, mas em nosso idioma, vontade denota força, desejo, submeter alguém à sua vontade. Mas no original, em grego, é uma palavra de 3 letras, que denota paixão, fogo, órgãos internos, quer dizer, amor, desejo, até desejo carnal. A linguagem da Bíblia deve ser igual a de uma mãe falando com o filho. Tá vendo aí, gente, a dificuldade que é? E é claro que Lutero teve muitas outras dificuldades, mas no filme foi citado só essa. O grande problema que eu vejo aqui é que a pessoa compra uma Bíblia, acostuma com ela e passa a julgar outras traduções a partir daquela. Desde que eu lembro, sempre que eu vejo alguém dizer que outra tradução é ruim, ele está usando a dele como referência. E a melhor tradução de todas é a dele. Ricardo, qual Bíblia é a sua? Bom, eu tenho em casa 13 Bíblias, 9 traduções diferentes, e eu leio todas. Eu vou preparar um estudo bíblico, uma exposição bíblica, sempre que eu posso, eu leio todas as traduções dos versículos que eu vou estudar, que eu vou citar,
para que isso possa me ajudar a entender o sentido original. Agora, qual tradução eu recomendo para você? Me recomenda uma tradução aí, que Bíblia eu compro? As traduções clássicas, por exemplo, as do Almeida, são traduções retóricas, de uma leitura muito bonita. Olha o tanto que é bonito. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 15. É bonito ler assim, não é? Só que muitas vezes na leitura diária, aquela leitura que você faz ali devocional, uma tradução atual, ela pode te trazer um pouco mais de prazer na leitura, porque usa ali uma linguagem mais perto da linguagem da rua, essa que você usa no dia a dia. Então eu não posso recomendar nenhuma aqui, porque senão eu vou fazer comercial para alguma sociedade bíblica e vou ser injusto em não fazer a propaganda para as outras. Mas o meu conselho final para você é o seguinte: não use a sua tradução como se ela fosse inspirada por Deus e passe a criticar todas as outras por causa disso. Lembre-se que, inspirado por Deus, são os originais. Como nós não temos condições de fazer um curso avançado em línguas bíblicas originais para então ler o original, nós nos contentamos com a tradução e cremos que mesmo assim Deus fala conosco e nós seremos salvos pela graça de Deus e não por ler esta ou aquela Bíblia. No mais, independente da tradução, leia a Bíblia.